Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo e espiritualista. E hoje eu vou abordar um tema que é bastante polêmico. É alma e sangue. Qual é a relação bíblica entre a alma e o sangue? Bom, antes de continuar, eu peço que os senhores e senhoras que assistirem a esta palestra, que cliquem naquele breguetinho do gostei, caso tenham gostado deste tema. Bom, dando então início à nossa palestra, nós temos o seguinte: a alma. O que é a alma na Bíblia? Vamos ver. O sangue de um animal, lhe serve de alma. Nós temos em Deuteronômio 12, 23 a 25, o seguinte texto: Cuidado, porém, para não comer o sangue, pois o sangue é a vida, e não deveis comer a vida com a carne. Não deveis comer, derrama-o na terra como água. Comas, não o comas para não seres feliz com teus filhos, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Então aqui diz o seguinte nesse texto: não se pode comer o sangue com a carne, mas deve-se derramar o sangue na terra. Pois, caso se comesse o sangue, estaria se comendo a alma daquele animal que estava sendo sacrificado. Bom, água de aspersão ou água de expiação. Tudo que a tocar ficará imundo até a tarde, e tudo que é imundo tocar ficará imundo, e a alma que a tocar qualquer destas coisas estará imunda até a tarde. Então, nesse texto, ele simplesmente faz uma alusão em que se tocar alguma, alguma carne, alguma coisa assim, ficará imundo. Eu vou ler o texto mais especificamente. Este será um preceito legítimo e perpétuo. Aquele também que faz as aspersões com a água lavará os seus vestidos. Todo que tocar as águas da expiação ficará imundo até a tarde. Tudo quanto um imundo tocar ficará imundo, e a alma que tocar qualquer destas coisas estará imunda até a tarde. Então, olha só, nas águas da expiação, após lavar os vestidos, quem tocar estas águas ficará imundo, ou seja, não apenas o corpo, mas também a alma ficará imunda. Bom, alma, buscai a Deus e viverá a vossa alma. Aqui, normalmente, sobre a alma, tem um texto na Bíblia, em Salmos 68 e 33, que dizem: Vejam-lhe os pobres e alegrem-se, buscai a Deus e viverá a vossa alma. Então, quem busca a Deus, a alma desta pessoa viverá. Nós temos uma outra passagem também em Salmos 68, 19, que diz o seguinte: Atende a minha alma e livra-a por causa de meus inimigos, salva-me. Então, neste caso, o salmista estava pedindo a Deus que o salve, mas pediu a Deus que salve a alma dele. Há uma outra passagem ainda a respeito de alma, que diz que a alma dos ímpios morrerão na tempestade. E diz exatamente em Jacó 13 e 14. Os dissimulados, os dobres de coração, provocam contra si a ira de Deus. Nem clamarão quando se virem manifestados. A sua alma morrerá na tempestade, e a sua vida acabará entre os depravados. Eu só li esse texto só para dar ênfase à parte da alma. Agora, vamos comentar um pouquinho mais sobre sangue. Bom, em minha forma de pensar, ninguém pode sacrificar uma vida aos deuses.
nem mesmo a sua própria vida, o que caracteriza um suicídio, que é considerado uma falha grave. Então, esse sacrifício não pode ser nem de pessoas e nem de animais. Isto é uma opinião minha. Deus, quando pediu a Abraão o sacrifício de seu filho, através de um anjo do Senhor, que depois foi melhor detalhado por Moisés, e não o permitindo, ou seja, o anjo não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho, e mostrou que não é permitido o sacrifício humano, permitindo, porém, naquele período, o sacrifício de animais, até a morte de Jesus na cruz, que foi o último cordeiro sacrificado, abolindo, a partir do sacrifício de Jesus, o sacrifício de sangue, incluindo de sangue de animais. O significado de se utilizar o sangue de animais na primeira aliança, em função do primeiro testamento, foi uma forma simbólica de representar a morte. Neste caso, com o sangue de animais, pois um testamento, olhem só, o testamento só pode ser válido após a morte do testador, sendo que se não houver a morte do testador, não será válido o testamento. O testamento é algo feito pós-morte, ou pós-morte não, para pós-morte. Também Jesus foi o último cordeiro sacrificado, para que com isto validasse definitivamente e de uma só vez o Novo Testamento. E se isto não ocorresse, teria de morrer diversas vezes. E como os homens, também Jesus morre somente uma vez. Outros povos sacrificavam seus filhos e filhas. Isto é uma abominação ao Senhor. Jefité, por exemplo, prometeu um sacrifício de sangue de uma pessoa e foi castigado. Já no tempo presente, não, eu vou pular esse termo aqui, acho que é um pouquinho forte aqui para essa palestra, eu vou pular esse termo. Bom, fica aqui ainda um comentário meu. Por que os erros humanos têm que ser reparados com o sacrifício e execução de animais ou de humanos, e não com a apresentação dos seus erros e pecados a Deus? E o auxílio, e auxiliá-lo a corrigi-los. Será que é mais fácil exterminar uma civilização inteira, como mencionado no dilúvio, ou como apregoado no Apocalipse, de que trazê-la à realidade da evolução desejada por Deus com a correção de seus erros? Olhe, será que também não é este o comportamento humano refletido no comportamento de Deus? Ou seja, o ser humano tem alguns comportamentos que estão refletidos nesse comportamento de Deus, sendo que os homens também hoje procuram exterminar os que não seguem os seus preceitos de convivência humana, com guerras religiosas e civis espalhadas pelo mundo. Ou será que uma sociedade não pode ser corrigida sem a sua exterminação? Creio que isso ainda é uma realidade dos terráqueos, ou seja, os que nascem e vivem na terra, não convivendo com seus semelhantes. Bom, vamos dar agora uma apreciação melhor ao sangue. Como eu já disse no início, o sangue é considerado a alma, inclusive dos animais. O primogênito dos animais, animais com defeito, poderás comê-los na tua cidade, porém não lhes comerás o sangue, sendo o sangue derramado pela terra. Isso está escrito em Deuteronômio 15, de 21 a 23. E nós temos outra citação: vida. A vida de um animal está no seu sangue. Isso está escrito em Levítico 17, de 11 a 17. Nós temos também que sangue é vida, conforme em Gênesis 9, 3.
Nós temos também que a alma, o sangue de um animal lhe serve de alma, e não deve ser comida a carne com a alma do animal. Carne. Quando quiseres comer carne, faze-o como te ordenei. Porém, não comerás o sangue, porque o sangue lhe serve de alma. E não deves comer a alma com a carne. Isso está em Deuteronômio 12, de 20 a 25. E outra coisa, nós temos em Levítico 19, 26, sangue, não comer nada que leve sangue. Remissão sem efusão de sangue. Nós temos em Hebreus 9, 22, o seguinte texto: com efeito, segundo a lei, quase todas as coisas devem ser purificadas com sangue, e não há remissão sem efusão de sangue. Este é um texto muito forte. Não poderá haver remissão de pecados sem efusão de sangue. Por isso se sacrificam os animais pelos pecados dos seres humanos, pelos nossos pecados. E aqui vem uma pergunta que tem a ver o coitado do animal com os pecados que nós fazemos, com os erros que nós cometemos. Isso foi apenas um comentário meu. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com nada. É apenas um comentário meu. Ok? Nós temos também um outro detalhe, né? Em Levíticos 3, 16 e 17, que diz que os israelitas não comerão jamais o sangue. Vamos ver se tem mais algum texto aqui interessante na Bíblia a respeito desse parte também de sangue, né? Sangue. Matar um animal sobre a terra não tirava o sangue do animal, porém, matando-o sobre uma pedra, o sangue escorria e o povo não pecava, não comendo a carne com o sangue. Então, aqui ele diz o seguinte: se matar um animal sobre a terra, o sangue não escorre. E se matar um animal sobre uma pedra, o sangue escorre. Aí as pessoas não pecam, porque não comem a carne do animal com a sua alma, ou seja, com o seu sangue. E tem uma coisa mais grave em Levíticos 13, em Levíticos 17, 13 e 14. Todo que comer sangue será punido de morte. Eu vou ler na íntegra este texto. Se um israelita ou estrangeiro que mora no meio de vós caçar um animal ou uma ave que se pode comer, deverá derramar o sangue e cobri-lo de terra, uma vez que a vida de todo ser vivo é o sangue. Por isso eu disse aos israelitas: não comais o sangue de nenhum ser vivo, pois a vida de qualquer ser vivo é o sangue. Quem o comer será eliminado. Na Bíblia 1 é mais rígido o texto, a tradução, e diz que todo o que comer dele será punido com a morte. Então vejam que é bastante grave esse detalhe que eles consideravam no Antigo Testamento, o fato de se comer o sangue, atribuindo o sangue à alma de uma pessoa ou de animal. Nós temos também uma passagem em Saul. Foi informado que o povo havia pecado contra o Senhor, porque havia comido com sangue. E para redimir os seus pecados, fez um contexto. Vamos dar uma olhadinha em 1 Samuel 33 e 31 a 34, que diz exatamente o seguinte: e foram retalhando naqueles dias os filisteus, desde Macmas até Aialon. Mas o povo desfaleceu em extremo, e lançando-se à presa, tomou ovelhas e bois e novilhos, e os mataram na terra e não na pedra. E o povo os comeu com o seu sangue. Bom, então informaram a Saul, dizendo: cuidado, o povo está pecando contra o Senhor, enquanto come
sobre o sangue. E ele exclamou: sois uns infiéis, rolai-me logo para cá uma grande pedra. E em seguida Saul ordenou: misturai-vos entre o povo e transmiti-lhes esta ordem: cada um me traga o boi e a ovelha, para que os sangreis e aqui comais, sem pecar contra o Senhor, comendo sobre o sangue. Então todo o povo levou, cada um boi que tinha à mão, ainda nessa noite. Ou seja, o povo pecou depois de uma grande batalha e simplesmente comeu carne com sangue. Saul foi avisado, então deu a ordem para que cada um trouxesse um boi ou uma ovelha e que matasse esses animais sobre a pedra e comesse então a carne, derramando sangue. Bom, percebem que essa parte de sangue e alma era muito forte no Antigo Testamento. Eu não sei bem exatamente o detalhe, porém há uma religião entre nós que não admite nem a doação do seu sangue, dos seus fiéis. E se uma pessoa tiver que receber transfusão de sangue por causa de algum problema clínico, às vezes eles não permitem que isto aconteça, colocando em risco essa pessoa. Talvez, olha, é apenas talvez eles façam isso baseados nisso que eu acabei de explicar. Porque não se pode tomar o sangue, que é a alma de uma pessoa, e colocar o sangue em outra pessoa, colocando então a alma desta primeira na segunda. Isso ocorreria através da transfusão. Olhem bem, eu não tenho esse acordo, eu não concordo com isso, porque muitas pessoas teriam morrido em hospitais caso não recebessem uma transfusão de sangue. Porém, há uma religião que segue exatamente este preceito. Bom, para finalizar, eu vou fazer um comentário a respeito de Jesus. Nós temos a festa do corpo de Cristo, ou Corpus Christi, que celebra a presença do corpo e do sangue de Cristo. Após a consagração do pão, que é a hóstia, e a consagração do vinho, segundo as Escrituras, na Quinta-feira Santa, dia que antecedeu a morte de Jesus Cristo, ele reuniu seus apóstolos para a última ceia, consagrando o pão e o vinho como sendo o seu corpo e o seu sangue, e dizendo: este é o meu corpo, e isto é o meu sangue. Bom, a Eucaristia é um dos 7 sacramentos sendo instituído na última ceia. Aqui há um comentário interessante. Melquisedeque, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, trazendo pão e vinho. Naquele momento, ele não transformou o pão e o vinho em corpo e sangue, mas abençoou Abraão, trazendo pão e vinho. Isso está em Gênesis 14, 18 e 19, que na íntegra diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bom, essa comemoração do Corpus Christi é na quinta-feira que antecede a festa da Santíssima Trindade, né? Não, o corpo de Cristo, como é mais conhecido, o Corpus de Cristo, representa o corpo de Cristo na Santa Eucaristia. O Papa Urbano IV, quando era cônego, Tiago Pantaleão de Torres, recebeu o segredo de visões da freira agostiniana Juliana de Moncamilo. O que aconteceu, então, nesse detalhe? Eu vou ler na íntegra o texto que está escrito, né? O Papa Urbano IV, na época, o cônego Tiago Pantaleão de Troyes, a ser Diago e
Cabido Diocesano de Liege, na Bélgica, recebeu o segredo das visões da freira agustiniana Juliana de Montcornillon, que teve visões de Cristo demonstrando o desejo que o ministério da Eucaristia fosse celebrado com destaque. Então, a festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV com a bula Transisturus de Hoc Mundo, de 11 de agosto de 1264, para ser celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, que acontece no domingo depois de Pentecostes. Agora nós temos aqui dois termos, um que se chama transubstanciação e outro que se chama consubstanciação. Consubstanciação. O que é um e o que é outro? Bom, transubstanciação é a conjunção de duas palavras latinas, trans, que é além, e substância, e substantia, que é substância. E significa a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo no ato da consagração. Isto significa que esta doutrina defende e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia e é adotada pela Igreja Católica. As igrejas ortodoxa, anglicana, luterana e calvinistas creem na presença real, mas não creem na transconsubstanciação. Porém, nós temos o outro termo que eu comentei, que é a consubstanciação. E este termo diz o seguinte: a consubstanciação é o termo que indica a crença na união local das substâncias do corpo e do sangue de Cristo com a substância do pão e do vinho. Assim sendo, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo se encontram presentes real e localmente em, com e sob a substância do pão e do vinho, sem modificá-las, ou seja, sem transformar o pão e o vinho. Este conceito se opõe à definição de transubstanciação, na qual se crê que a substância do pão e do vinho sejam realmente transformadas na substância do corpo e sangue de Jesus. Na consubstanciação, as substâncias do corpo e do sangue de Cristo se unem à substância do pão e do vinho. E, na transubstanciação, não estão mais presentes a substância do pão e do vinho, elas desaparecem, pois estas são transformadas nas substâncias do corpo e sangue de Jesus, permanecendo, entretanto, os acidentes do pão e do vinho. Olha só, a consubstanciação também é chamada de empanação e pode ser definida através da seguinte concomitância teológica. Assim como Jesus Cristo é Deus que se fez carne através da união hipostática da natureza divina e humana, na consubstanciação, Deus se faz pão através da união, ou hipostátase, da substância de Cristo com a substância do pão e do vinho. É um pouco confuso, mas eu procurei esclarecer a diferença entre uma e outra, onde numa se transforma realmente no corpo e sangue de Cristo, e na outra se une à substância do corpo e sangue de Cristo. Bom, eu espero que eu tenha conseguido elucidar um pouco como a Bíblia trata, ou tratou no Antigo Testamento, a alma e a sua relação com o sangue, através das várias exposições de textos bíblicos e chegando à culminação com Jesus, onde então foi eliminado o sacrifício de sangue, porque após a morte do Cordeiro, Jesus, não se permite mais o sacrifício de sangue. Bom, eu sei que esse tema foi um pouco mais difícil, mais duro de tratar. Porém, o que eu quis fazer com isso é mostrar qual é a relação
dada biblicamente à nossa alma e ao nosso sangue. Se os senhores e senhoras vierem a concordar ou não concordar com os textos bíblicos, é, é dito a cada um que cada um pode tomar as suas decisões nos seus pensamentos. Mas essa, então, é a explanação bíblica. Bom, mais uma vez eu peço, clique naquele breguetinho do gostei, caso tenham gostado, é claro, e se inscrevam no nosso canal para que com isso nós possamos continuar a trazer elementos bíblicos para serem apresentados aos senhores e senhoras e cada um possa então discernir a este respeito. Eu sou João Batista. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.